Zoom. Olá, pessoal! A gente está gravando esse vídeo para vocês porque a gente está na nossa segunda formação do programa Mindfulness Based Eating Solution, o MBS, ou também Eat for Life. A gente está organizando o retiro de formação para as pessoas que passaram pelo grupo de 10 semanas agora com os membros do Centro Brasileiro de Mindful Eating. A gente resolveu gravar esse vídeo, para que vocês consigam entender direitinho como é que funciona a nossa formação, falar um pouquinho dela, falar das informações necessárias para que vocês entendam tudo direitinho. Então, assim, antes de mandar as inscrições, assistam o vídeo até o final, é curtinho e aqui vai ter todas as informações para vocês se inscreverem. Então, esse programa é da Lynn Rossi, que é a atual presidente do Centro Americano de Mindful Eating. Ela é psicóloga, tem mais de 20 anos de experiência com Mindfulness. Ela fez formações desde quando Jon Kabat-Zinn, que é mais ou menos o pai do Mindfulness, deu os seus primeiros grupos. Então, ela tem uma caminhada dentro do Mindfulness e ela criou esse programa de Mindful Eating, né? Então, esse é um programa com itinerário. O que isso significa? Ele segue as recomendações internacionais de como treinar um professor de Mindfulness. E aqui no nosso grupo do centro, a gente costuma dizer que a gente escolheu trazer esse programa no Brasil porque a gente tinha uma preocupação de realmente entregar um programa de formação para vocês que a gente conseguisse ter certeza o que vai acontecer com as pessoas que entram e com as pessoas que saem do programa. É óbvio que isso é um programa de saúde, os dados eles nunca vão falar a favor do 100%, mas minimamente a gente sabe que está entregando um programa com segurança e sabendo que já existem os estudos publicados que garantem a eficácia desse programa para melhorar o relacionamento com a comida, a compulsão alimentar, inclusive a saúde mental através da comida, e é por isso que esse programa chama Comer para a Vida, né? Ou Eat for Life. Esse é um programa aprovado pelo Centro Americano de Mindful Eating, e esse programa tem uma formação em 2 partes. Então, a primeira parte, ela acontece em 10 semanas, em que você que tem desejo de se tornar um instrutor, participa do programa como se você fosse uma pessoa qualquer, como você mesmo algum dia talvez vai oferecer para os seus participantes, para os seus pacientes, ou para as pessoas em geral que quiserem aprender Mindful Eating. Se a gente for olhar todos os itinerários de Mindfulness, de Mindful Eating, ou qualquer outro programa baseado em Mindfulness, as formações sempre começam assim. Você precisa passar como pessoa física por aquele programa que você deseja ensinar. Então, esse daqui não é diferente. O itinerário sempre começa assim. Você vai fazer as 10 semanas com a gente do Centro Brasileiro ou com outras pessoas que são formadas também e habilitadas para já darem essas 10 semanas. Então, você vai para a segunda parte desse itinerário, que é o retiro de treinamento de professores, também conhecido internacionalmente como Teacher Train, né? Esse retiro tem 5 dias e essa inscrição que vai acontecer agora é para esse retiro de 5 dias, ou seja, já é para as pessoas que já passaram pelas 10 semanas e agora podem ir para essa segunda parte da formação, que é o retiro de 5 dias, que vai acontecer aqui no Brasil, em São Paulo, e ele é dado pela Lynn Rossi, em que ela vai treinar cada uma das pessoas e dar supervisão para cada uma das pessoas em todas as práticas desse programa. E por esse motivo que você já precisa ter passado por essas 10 semanas, porque é necessário que você conheça os programas, que você tenha feito as práticas, que você tenha passado pelo mesmo processo que você vai aprender a ensinar. Depois de ter feito essas 2 partes, todas as pessoas ainda precisam cumprir alguns requisitos. Entendam que a gente está escrevendo aqui requisito por quê? Porque não são pré-requisitos, são requisitos. São itens necessários para que você se torne um bom instrutor, mas não necessariamente você precisa ter tudo isso antes de ensinar o programa. Você pode entrar no seu grupo lá de 10 semanas sem que você tenha nenhum desses requisitos, por exemplo, e você vai construindo isso ao longo do tempo, nesse seu tempo de se tornar instrutor. Segundo os itinerários internacionais,
A gente não pode, a gente como centro ou qualquer outro centro formador de mindfulness, pode treinar um instrutor em menos de um ano. Esse é o tempo mínimo para que um instrutor leve para se habilitar. E por isso que existem esses requisitos. Então eu vou recapitular para vocês entenderem bem direitinho. Para se tornar instrutor do MBS, o Eat for Life, você tem que primeiro fazer as 10 semanas com um instrutor habilitado. Essas 10 semanas, obviamente, são do programa MBS. Não pode ser um outro programa de mindfulness, tem que ser esse programa que você quer ensinar. Depois disso, você vai para o retiro de formação, que é feito em 5 dias, e depois disso você vai ou já ter cumprido alguns requisitos e vai continuar buscando cumprir esses requisitos até ser aprovado pela Lynn Rossi para dar o programa. Esse vídeo a gente está lançando exatamente para poder abrir as inscrições para o retiro de Teacher Training de 5 dias que vai acontecer agora no meio desse ano. A gente vai falar um pouquinho desses requisitos para que vocês entendam, depois de fazer aquelas duas partes, o que vocês já têm que ter ou ainda vão continuar construindo para poder se tornar efetivamente um professor. Depois que você passar pelo retiro de formação, você vai ser um professor em treinamento e quando você terminar de cumprir esses requisitos e for aprovado pela Lynn, aí sim você vai passar a ser um professor treinado. Então, olá pessoal, como a Paula estava falando, né? Então, o guia de boas práticas para se tornar um instrutor de Mindful Eating requer pelo menos um ano. Por isso que um dos requisitos que a gente traz é ter minimamente um ano de prática de Mindfulness diária, mais um grupo de 8 semanas de Mindfulness, ou ter 3 anos de prática de Mindfulness. Então, por exemplo, vamos supor que eu inicie o grupo de 10 semanas em maio desse ano. Eu tenho um ano de prática no maio do ano de 2020. Então, mesmo que eu faça o programa de 10 semanas, eu faça o retiro, eu preciso ter um ano de prática para conseguir ter esse requisito. Um outro ponto importante, como o Mindful Eating se trata de uma abordagem não dietética, a gente precisa se aproximar de como seria isso. Então, assim como as pessoas que começam a participar do programa de Mindful Eating, a gente entra em contato com literaturas, por exemplo, do Comer Intuitivo, do próprio livro da Lynn Rossi, né, que trazem essas abordagens de não dieta. Então, eu preciso entrar em contato com isso. Como é que eu faço para ter esse requisito? Principalmente participando, talvez, de grupos de estudo sobre isso e lendo literaturas sobre isso. Um outro ponto importante é receber supervisão do primeiro programa que eu estiver oferecendo pelo um dos membros do centro diretor do Centro Brasileiro de Mindful Eating. Como é que seria isso? Então, eu já fiz as 10 semanas, eu já participei do retiro de 5 dias, eu já tenho minimamente um ano de prática e eu vou dar o meu primeiro grupo. E eu não preciso fazer isso de maneira sozinha, eu posso ter supervisões com um membro do centro diretor para poder fazer isso de maneira tranquila e com qualidade. Um outro ponto importante é que, para essa formação, como segue um itinerário, a gente usa também os guidelines que orientam que qualquer instrutor de Mindfulness ou de Mindful Eating deve participar anualmente de um retiro de silêncio de pelo menos 5 dias. E aí, aos poucos, quando a gente começa a entrar no caminho do Mindful Eating, talvez a gente não entenda muito bem o porquê de tantos requisitos, mas conforme a gente está frente a frente com um paciente ou um participante do grupo e percebe como a nossa experiência de retiro nos ajuda a lidar com o que a gente vai trazer durante o grupo, aí a gente vai ficando cada vez mais certo do porquê são tão importantes esses requisitos. E como a Paula falou, eles são requisitos. Então, quer dizer que eu tenho um itinerário que, seguindo esse itinerário, eu vou me tornar um profissional de qualidade para que eu possa levar isso com qualidade para os participantes. E, pouco a pouco, no meu ritmo, eu vou estabelecendo e cumprindo esses requisitos. Lembrando que pode ser que pessoas já tenham, por exemplo, muita aproximação com a abordagem não dieta, já tenham feito retiros, e aí ela já tem um ano de prática, ela vai cumprir mais rapidamente os requisitos. Mas isso não quer dizer que você não possa seguir o seu tempo. Lembrando que o centro está sempre aqui para poder te ajudar a fazer isso da melhor forma possível.
quem me acompanha sabe que eu gosto muito dessa história, né? A gente tem um dos grandes programas de mindfulness, que é o MBCT, que é o Mindfulness para Depressão, que foi criado pelo Mark Williams lá em Oxford, né? E ele tem uma história muito interessante no livro dele, em que ele descreve o programa, que ele conta o seguinte, que o Jon Kabat-Zinn nos Estados Unidos estava tendo resultados maravilhosos com mindfulness e os seus pacientes. Então, eles receberam uma encomenda de pesquisa para poder criar um programa no Reino Unido, né? E aí eles pegaram, leram o programa do Jon Kabat-Zinn e resolveram criar esse programa, né? Só que aí eles começaram a dar os grupos e eles não tinham nenhum resultado como profissional, e eles eram profissionais experientes da área da saúde mental, já estavam acostumados há anos a tratar isso, mas no grupo de mindfulness não acontecia nada. E aí eles ligaram para o Jon Kabat-Zinn e perguntaram, né? Olha, Jon Kabat-Zinn, você tem certeza que isso aí que você está fazendo não é porque você é bom, né? E não porque mindfulness funciona? Talvez seja a sua interferência? Aí ele conta lá no livro que o Jon Kabat-Zinn falou assim para eles: vocês praticam mindfulness? E aí eles responderam, não. E aí ele falou, então não vai dar certo. E assim, todo o pessoal do MBCT foi para os Estados Unidos para ficar um tempo lá com o Jon Kabat-Zinn, e quando eles voltaram, eles criaram o que é um dos maiores programas de mindfulness, com um nível de evidência belíssimo, que inclusive mudou a visão do mindfulness em muitos aspectos da ciência. Então, pessoal, eu costumo falar também que eu entendo que quando um profissional está procurando se aprimorar simplesmente porque quer ajudar mais o seu paciente, não adianta só um certificado. Então, o que a gente quer que vocês entendam é que esse programa de Mind Fishing não é mais um certificado para o currículo de vocês. O que a gente quer é que vocês tenham um caminho seguro para que a gente consiga ajudar vocês a realmente encontrar essa lacuna que vocês estão procurando preencher para realmente ajudar os pacientes. Então, é por isso que a gente não precisa ter pressa. Eu estou fazendo formações de mindfulness desde 2013, e o que eu posso dizer para vocês é que tudo passa muito mais rápido do que a gente imagina. Eu sei que às vezes, principalmente porque vocês talvez sejam mais novas, né, mais novos e estão saindo da faculdade, a gente tem muito voraz, né? Mas fiquem tranquilos, passa muito mais rápido do que parece. Um ano passa muito rápido, e principalmente porque depois de ter passado pelas 10 semanas, você já pode começar a incorporar o Mindfulness na sua prática clínica e construindo esse itinerário. Então, a gente vai passar informações mais diretas para você agora dessa inscrição para o retiro de 5 dias, que vai acontecer para pessoas que já passaram pelo programa de 10 semanas, tá? Então, o local vai ser no Chácara do Coração, é em Mairinque, 70 quilômetros de São Paulo. O valor desse ano agora é R$ 3.500, mais a estadia de R$ 800, que é direto com o local, vocês não vão nem pagar pra gente, né? Esse retiro vai acontecer de 2 a 7 de julho de 2019, e a gente tem 14 vagas. Pelo fato da gente só ter 14 vagas para o ano de 2019, a gente resolveu fazer esse vídeo para todo mundo tirar dúvida. A inscrição vai abrir dia 26 de fevereiro às 8 horas. Então, se você tem certeza que você vai fazer, já se programa para fazer essa inscrição. Essa inscrição vai ocorrer por ordem de inscrição, mas também por fator de proximidade com os requisitos. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que uma pessoa já tem praticamente todos os requisitos e se inscreveu primeiro. Ela vai ter a preferência de inscrição do que uma pessoa que se inscreveu por último e ainda não cumpriu nenhum dos requisitos. E por que a gente decidiu fazer assim? Porque vamos supor que você nunca fez grupo de mindfulness. Você só vai poder dar formação, vamos supor que você começou agora em maio, você só vai poder dar seu grupo em maio do ano que vem. Então, você pode fazer a nossa próxima turma, que vai ser em fevereiro de 2020. Você faz as 10 semanas, começa a usar na prática clínica, vai cuidando de desenvolver o restante do itinerário, faz o seu grupo, faz o seu retiro de silêncio, e aí, quando a Lin vier em fevereiro, você praticamente já vai estar às vias de poder dar o seu primeiro grupo. E, como a gente falou,
a gente vai estar do lado de vocês nesse contexto, né? Para poder ajudar a desenvolver as habilidades que vocês precisam e também ajudar a direcionar sobre quais requisitos vocês ainda precisam cumprir. Dri? E só falando, né, que o porquê que vagas limitadas. A gente teve uma experiência o ano passado, quando a Lin veio para cá, e foi um retiro muito interessante, de muita qualidade, e um dos pontos foi por uma menor quantidade de pessoas. Então, a gente decidiu nesse ano também continuar com esse número um pouco restrito para manter essa qualidade. Então, como tem muita divisão de experiências, compartilhamento, muito crescimento durante esse retiro, a gente acredita que em poucas vagas a gente possa oferecer isso com maior qualidade. Por isso que a nossa intenção foi o próximo marcar para fevereiro, porque aí a gente não tem necessariamente uma distância de um ano, mas uma distância menor para que as pessoas possam ficar tranquilas que a próxima turma já está programada e será em breve. E todo o itinerário da formação está disponível no site do centro também. Então, vocês podem acessar eles lá na íntegra. A gente vai colocar de novo o link direto lá para o itinerário, para vocês lerem tudo direitinho, porque, ó, pessoal, felizmente ou infelizmente, nós somos 5 pessoas no centro. A gente está recebendo agora o pessoal que já se formou ano passado com a gente e vai começar a ajudar a gente. Então, assim, ó, por favor, o que a gente pede de coração para vocês? Assistam o vídeo, anotem as dúvidas, mas vejam se a gente não falou sobre isso no vídeo e se as suas dúvidas também não estão lá nas perguntas que tem lá no site, né? As principais perguntas e todo o texto está escrito lá, disso que a gente resolveu fazer um vídeo, mas que também todas as informações constam lá. A gente tem uma capacidade limitada de responder pergunta, e aí a gente quis fazer o vídeo para que vocês possam já olhar, para já se programar para inscrever na terça-feira. Uhum. E a gente espera ver muitos de vocês, então, em julho desse ano. Muito obrigada, pessoal. A gente espera de verdade ver vocês e que vocês possam ter a mesma experiência que o pessoal que se formou agora teve e aumentar essa nossa família do centro, que a gente cuida com muito carinho e deseja que mais pessoas estejam com a gente para cuidar também. Certo? Mais alguma coisa, Adri? Acho que é isso. Bem-vindo.